Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até você, através do nosso canal. Estamos discorrendo aí a série sobre o ensino de batismos. Hoje é o nosso último encontro aqui e nós queremos de uma maneira muito especial encerrar a série aqui falando sobre um batismo muito importante, que é o batismo de fogo. Lembrando as mensagens anteriores que nós compartilhamos aqui, ali em cima de Mateus 3, verso 11, onde João diz: eu vos batizo em água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por muitos anos eu creio que o batismo com o Espírito era o mesmo batismo com fogo. Inclusive no dia que eu fui batizado no Espírito, um mês de convertido basicamente, isso lá no ano de 1978, a minha liderança chegou para mim exatamente no dia que fui batizado no Espírito e falaram: hoje você foi batizado com fogo. E por muitos anos acreditava que o batismo com o Espírito era o mesmo batismo com fogo. E você percebe ali de uma maneira bem clara nesse texto que fala de duas experiências distintas, diferentes uma da outra. João diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo, é um batismo, e com fogo é outro batismo. Então, o que seria então o batismo com fogo? Nós encontramos muito a menção do fogo na Bíblia. Eu creio que é exatamente o batismo com fogo que vai ativar os dons, os ministérios que nós recebemos. No episódio anterior nosso aqui, eu terminei falando o seguinte: muitas pessoas que têm recebido poder de Deus, na vida delas esse poder está completamente adormecido. São pessoas, por exemplo, recebem da parte do Senhor uma palavra profética declarando que ele tem um dom de cura, mas ele nunca curou ninguém. Alguém tem um chamado muitas vezes para mover na área da guerra espiritual, mas nunca expulsou um demônio sequer. Há pessoas cristãs batizadas no Espírito Santo, eles têm muitas vezes até timidez e não conseguem testemunhar. Por quê? Porque falta a eles um outro batismo, o batismo de fogo. Encerrando ainda o episódio anterior, eu disse que da palavra poder deriva-se algumas palavras bem conhecidas nossas hoje. Da palavra dunamis vem, por exemplo, a expressão dinamite. Vem a palavra dínamo. Então, aquele que é batizado no Espírito, ele tem dentro de si um dínamo, ele tem dinamite. Agora, eu poderia ter um compartimento do tamanho desse estúdio nosso aqui, cheio de dinamite. Mas se eu não tivesse fogo, jamais provocaria uma explosão. O que faz com que o dinamite exploda e entre em ação é o fogo. E o que faz com que a unção, o poder do Espírito entre em ação em nós é o fogo sobre nós. O candelabro, por exemplo, ele tinha o óleo lá no Velho Testamento, mas ele só poderia iluminar, a lâmpada somente iria iluminar se tivesse o fogo. Alguém pode receber um nível de unção tão alto e essa unção ficar adormecida. Porém, quando essa unção é tocada pelo fogo, essa unção entra em ação. Eu estava lembrando aqui, certa vez, pregando em Moçambique, uma conferência com muitos pastores, nós compartilhamos um pouco ali sobre o batismo de fogo. E foi um tempo tão tremendo porque eu vi tantos dons, tantos ministérios que não estavam ativados, naquele momento foram então ativados naquelas pessoas. Há muitas pessoas precisando dessa ativação. Agora, o que é esse fogo? Esse fogo é o próprio Deus. Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. E é o próprio Senhor que, de acordo com Hebreus 1, ele faz dos seus ministros, faz dos seus anjos labaredas de fogo. E ele pode fazer um ministro da nova aliança também uma labareda de fogo. E ele quer fazer de você, meu amigo, um ministro labareda de fogo. O dom que você recebeu, o poder que você recebeu, precisa ser ativado em você. É interessante que as maiores experiências de homens e mulheres de Deus nas Escrituras
foi sempre experiências baseadas em fogo. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, então ele passando pelo meio daqueles animais que estavam partidos, lá em Gênesis diz que o Senhor passava com ele e o Senhor se manifesta ali em uma tocha de fogo. É o Senhor respaldando aquela aliança, dizendo, eu faço uma aliança com você. O chamado de Moisés foi um chamado baseado no fogo, porque Deus se manifestou naquela sarça e a Bíblia diz que não se consumia. E a voz do Senhor veio do meio da sarça, comissionando, chamando Moisés. Foi um chamado de fogo. Daniel ele teve uma visão do ancião de dias, e até as do ancião de dias, claro, o ancião de dias se refere a Jesus, havia como um rio de fogo. A visão de Ezequiel, o trono de Deus, estava repleto de fogo. Elias, quando confrontou toda a adoração que era dada a Baal através de seus profetas, foi um momento realmente de fogo. O Senhor se manifestou ali como fogo e consumiu aquele holocausto. Então nós vemos o fogo presente na Bíblia toda. Por exemplo, quando os 10 mandamentos estavam sendo dados, diz que aquele monte ali ele fumegava e a presença da glória de Deus estava ali como fogo. Então isso é muito importante. Porque lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo, veio repartido ali línguas de fogo sobre aquelas pessoas. Era uma experiência inicial, eu creio que de uma grande experiência de batismo com fogo que Deus tem reservado para os dias que estamos vivendo os dias finais, e é algo que Deus quer fazer com a igreja de maneira tão tremenda, que é trazer a manifestação da sua presença como fogo. E ali era um sinal, eram as premissas dessa grande experiência. E nós vamos entrar de maneira muito plena nos dias que nós estamos vivendo. E você, meu amigo, é candidato a receber. E eu convido você a abrir teu coração diante de Deus e desejar de maneira ardente que o fogo de Deus venha sobre você, que esse batismo te alcance e Ele vai colocar em atividade os dons, os ministérios, toda a medida de graça, a medida de unção que você já recebeu. Deus abençoe a tua vida, nos acompanhe sempre aqui nesse canal, curta, compartilhe com os teus amigos, deixa um comentário ali, deixa a tua observação, deixa a tua pergunta, nós teremos muita satisfação em estar respondendo. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.